Consegue visualizar? Deixa eu só aumentar um pouquinho, porque eu acho que assim fica melhor. Tô vendo um legal aqui. Acho que tá tudo certo, né? Eu não consigo ver o... Oi, levantou a mão, pode falar. Foi por engano, desculpa. A professora Júlia, seja bem-vinda. Deixa eu ver, tá todo mundo vendo, né? Pronto, boa noite, era só o que eu queria ver se vocês estavam vendo direitinho. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial aplicada à BNT, mas antes de adentrar esse tema, né, e ir para a prática, porque se eu fosse mostrar só a prática para vocês, em 15 minutos essa oficina acabava. Ia ser muito rápido. Mas, enquanto o Sistema Integrado de Bibliotecas, nós temos vivenciado um uso da inteligência artificial um pouco complexo, né? A gente tem visto um uso um pouco inadequado da inteligência artificial, principalmente no meio acadêmico, na pesquisa científica. E aí a gente elaborou essa oficina para, antes da prática, da gente ir nas normas, aplicar isso com vocês, a gente discutir um pouquinho sobre esse universo da inteligência artificial na pesquisa científica, tá? Então, a aplicação à BNT ela é um tópico muito relevante da nossa oficina, mas a gente queria discutir algumas coisas com vocês também, tá? A gente colocou primeiro aqui a definição, né? Que é uma definição bem simples, que eu acho que a maioria já sabe, ou até tem definições bem mais complexas, mas a inteligência artificial é o domínio da ciência, no qual pesquisadores analisam, desenvolvem e experimentam, sob a tutela do método científico, como construir sistemas e tecnologias que apresentam de forma mensurável habilidades ou funções cognitivas, como raciocínio e o aprendizado de máquinas, né? E aí é um universo que nos tem dado muitas possibilidades. E muitas dessas possibilidades têm implicado na qualidade dos nossos trabalhos acadêmicos, aí, nossos trabalhos científicos, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade, tá? Para perguntas. Eu, particularmente, não tenho problema em fazer a pergunta quando eu estou apresentando. Eu até gosto mais, porque fica mais interativo. Não gosto dessa coisa de eu só falando, né? Eu gosto da interação. Sivaldo está me ajudando aqui, eu não consigo ver o chat, mas se qualquer coisa, Sivaldo quiser abrir o microfone e falar, ou alguém quiser levantar a mão, não tem problema, tá certo? Então, aí há uma ferramenta que exibe um comportamento inteligente, porque são projetadas e ensinadas com grandes volumes de dados, para tomar decisões ou fornecer respostas de forma similar ao humano, né? E aí, além de fornecer essas respostas, de dar ideia, de tirar dúvida, ela também consegue escrever, né? E é uma das grandes preocupações hoje na produção científica e acadêmica. É o uso... eu quero falar isso sem chocar tanto, mas o uso sem uma preocupação ética, né? Ele causa muitos danos. Então, diante da inteligência artificial, a gente também tem que pensar em algumas questões, né? Tem um documento da Unesco que desenvolve algumas diretrizes para o uso ético, né, da própria inteligência artificial, que ele fala muito sobre essa questão, né, de proteger, promover e respeitar os direitos humanos, né, pela questão da IA, e aí você diz, mas como assim, né? Infelizmente, já foram relatados casos de pessoas que estavam fazendo terapia através de ferramentas de IA, né? E, infelizmente, algumas chegaram até a ter complicações de saúde, porque a IA, ela começa a responder você a partir dos modelos, né, projetados e ensinados para ela. Então, ela não foi desenvolvida, né, para ser um terapeuta. Então, aí, em algum momento, né, a pessoa que estava usando para isso obteve uma resposta que deixou ela pior do que ela já estava. E por isso que a gente tem que entender esse uso ético, né? Hoje eu estou doente e não vou mais no médico, pergunta a inteligência artificial. A gente tem que entender como
e quando a gente pode usar nessa ferramenta, né? E aí, lembrando que a inteligência artificial, essas ferramentas, são linguagens proprietárias, ou seja, elas são desenvolvidas, né, por instituições privadas, então tem um interesse aí nisso, né, muito claro, e também geram, muitas vezes, visões de mundo hegemônicas, que aí é uma coisa que a Unesco tem batido muito sobre isso, né? E aí, o que é que acontece na visão hegemônica, né? Essas ferramentas são desenvolvidas por países, né, que normalmente detêm esse poder financeiro e até o poder, né, de atuar em outros países de forma... Eu estou usando muitas palavras aqui, né, porque hoje tudo dá processo, né? Mas de formas ditatoriais, né? E aí o que é que acontece? Esses modelos projetados e apresentados a elas, muitas vezes deixam de fora algumas pesquisas e alguns temas que são muito regionais, né? De alguns países específicos, né? Então, muitas vezes a gente tem aqui, não só na questão cultural, mas na ciência em outras áreas, estudos em determinadas áreas, que em outros países, né, da Europa, né, da América Central, eles não são reconhecidos porque não acontecem lá, não se desenvolvem lá. Precisa ser desenvolvido num país tropical, precisa ser desenvolvido ou é desenvolvido num país latino-americano. Então, a Unesco tem falado muito sobre essa visão de mundo hegemônica que acontece através do uso da IA, né? Então, a Unesco desenvolveu um documento pedindo, solicitando, né, que isso seja visto, que isso seja acompanhado, que isso seja analisado, para que, né, através da IA, a gente não aconteça, né, uma certa colonização novamente. Então, a gente tem que ter cuidado sobre essas questões também. E aí, alguns documentos norteadores que a gente usou para essa apresentação, que a gente achava muito importante, não era ideia da gente vir aqui só falar como é que vocês podem aplicar, mas que vocês também possam entender, né? E aí a gente tem esse documento, que é um documento que foi publicado lá em parceria com a Unicamp, que é da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, que são as diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa. E o outro documento, que é o documento da Unesco, que eu falei muito, que é uma recomendação ética, né, para o uso da inteligência artificial também. E esses documentos, eles foram norteadores, porque a gente queria trazer algo novo para vocês, mas a gente também queria trazer esse debate. E aí, através desses documentos, a gente foi aí trazendo uma discussão dessa inteligência artificial e do uso dela na pesquisa científica, né? E aí o documento, aquele primeiro documento, que é esse documento aqui, ó, Diretrizes para o Uso Ético, ele diz assim, ó, que uma das, né, um dos grandes usos hoje em dia da IA na pesquisa científica é para que você consiga desenvolver ideias sobre algum tema. E o documento, né, ele diz, e alguns documentos também norteadores internacionais, eles falam sobre se é possível utilizar a IA no âmbito da pesquisa científica para adquirir algumas ideias sobre um tema, desde que isso seja feito de forma interativa, ou seja, o pesquisador, a partir do seu conhecimento, sugere alguns pontos na ferramenta. Então, não é sobre a gente colocar lá e a IA fazer tudo para a gente, mas é sobre como é que a gente está interagindo, né? A partir de que conhecimento a gente está fornecendo para a IA ou solicitando para a IA, para ela tirar dúvidas ou nos dar algumas ideias. Então, como é que a gente está desenvolvendo isso, né? Como é que a gente está interagindo com essa IA? Será que, de fato, a gente tem tentado dialogar, né? E trazer o conhecimento que a gente já tem, tanto na hora de solicitar, como na hora também de analisar o que a IA está dando para a gente? Ou será que está sendo um copia e cola de tudo que a IA nos oferece, né?
E aí eles dizem assim, cuidado, quanto mais complexa e específica a temática, maiores as chances das IA gerarem apenas senso comum ou desenvolverem generalizações ou superficialidades. Veja, a gente tem que lembrar de um ponto, né? Algumas IAs aí, né, em sua grande maioria, elas não foram desenvolvidas para o mundo acadêmico, nem para a pesquisa científica. Logicamente que elas, né, como recebem um conjunto grande de dados, elas conseguem desenvolver essas atividades, mas elas não foram projetadas especificamente para essas atividades. E aí, muitas vezes, as pessoas despreparadas como, né, despreparadas, eu não diria, mas assim, sem tantas habilidades para isso, elas acabam, né, solicitando coisas que não são tão específicas assim, a IA não consegue desenvolver, ou que às vezes, por ser uma área do conhecimento muito específica, que às vezes, né, é uma área do... Pronto, eu vou falar um tema que é muito nosso, o frevo. Eu não vou conseguir, né, eu não vou encontrar, né, o frevo em outros países norte-americanos, outros países europeus, e posso até encontrar alguma coisa, alguma dança cultural próxima, mas é uma coisa muito específica nossa, né? E logicamente ela vai receber os dados do que a gente tem na internet, né? Mas ela pode gerar, sim, algo do senso comum. E aí, por isso que é tão importante esse uso ético e essa habilidade do pesquisador, né? Porque não é sobre o que a IA lhe dá e você já usa, mas é sobre qual o processo de avaliação disso, né? E o que você tem solicitado à IA. E aí, um outro uso possível é a busca de materiais acadêmicos. Esses documentos, eles dizem que é possível, né, usar as ferramentas da IA, e elas têm uma capacidade notável de processar rapidamente grandes volumes de publicação, identificando as mais relevantes para uma área de estudo específica, né? E aí, é importante também a gente dizer que, vejam, a IA está identificando, né, o que é mais relevante, e aí eu tenho que entender quais são os critérios. Os critérios que a IA está utilizando são os critérios de download, de acesso, porque hoje a gente tem métricas, né, que são muito importantes na área do conhecimento. E aí, um dos critérios para a gente, né, como pesquisador, né, na academia, na pesquisa científica, é a autoria daquele conteúdo, né? Se é um pesquisador que tem uma representatividade na nossa área, né? E aí a gente já pode juntar esse pesquisador ao índice H dele, né? Quanto mais ele produz, quanto mais ele é citado, né? Outro critério que a gente usa, né? A citação, né? Quanto aquele artigo foi citado, né? As métricas de citações nos revelam grandes produções, porque quanto mais foi citado, é porque aquele documento, ele teve uma relevância naquela área do conhecimento. Mas para a IA, quais são esses critérios? Será que ela já tem adotado esses critérios que a gente já usa há tanto tempo na academia, né? Se é publicado numa revista Qualizar, ou ela pega tudo que está ali no Google Acadêmico e vai junto, e ela diz o que é relevante e o que não é. Então, o pesquisador ele tem que ter essas habilidades, né? Ele tem que ter esse conhecimento para ele não se perder e achar que tudo que a IA oferece é maravilhoso e eu posso usar para tudo, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade, tanto de uma reflexão crítica, quanto de uma seleção, né, embasada nos conhecimentos científicos. E aí, eles dizem assim, cuidado, não usar IA para fazer revisão de literatura, uma vez que algumas dessas ferramentas não são destinadas à academia e podem carecer da profundidade científica. Isso tem acontecido já. Algumas pessoas, elas têm utilizado a IA para desenvolver atividades que ela devia estar desenvolvendo, né, a partir da sua cognição, do seu conhecimento, né, da sua pesquisa naquela área, do seu estudo, da sua leitura, né, e tem sido muito recorrente isso,
né? Recorrente no mundo acadêmico de forma geral, a gente tem visto pessoas, inclusive, em fazerem artigos, né? E aí a gente se pergunta muito hoje em dia, quem é o autor de verdade? É a pessoa ou a IA, né? Então, por isso que essa importância do uso ético, né? E a escrita, que eu acho que tem sido o nosso maior problema, né? Com apelo sedutor para uma tarefa complexa e trabalhosa, o uso de ferramentas, plataformas e soluções de inteligência artificial generativa para a escrita é certamente o ponto mais complexo, polêmico e aberto a debates, né? Cuidado! É importante destacar que a escrita acadêmica é uma das principais habilidades a serem adquiridas por pesquisadores e que diversos ganhos de aprendizado estão diretamente conectados ao ato da escrita. Então, uma vez que eu, né, tenho demandado para um IA a escrita dos meus trabalhos, eu tenho deixado de desenvolver o meu aprendizado, né? Tenho deixado de desenvolver, né, uma parte importante da minha formação como pesquisador. Se eu não consigo ler os documentos, né, ler a bibliografia, as referências da minha área de conhecimento, que estão ligados à minha temática, e não consigo desenvolver eu, né, como pesquisador, texto, e tenho delegado a IA, isso é um risco muito grande, né? Eu só lembro daqueles filmes de ficção científica que a gente vira escravo das máquinas, né? E aí, será que a gente realmente tem tido esse uso ético da inteligência artificial nos nossos trabalhos? Uma vez que eu demando para a IA escrever, será que é correto eu colocar meu nome como autor? Se em momento nenhum, de fato, eu li os documentos, eu fiz uma resenha, eu fiz um fichamento, eu pude desenvolver, né, minha escrita científica. Então, esses são alguns de muitos, tá? A gente separou esses aqui, porque a gente achou muito importante. E aí, nesse mesmo documento, a gente tem aí os usos aceitáveis, né, da IA na pesquisa científica. E aí eles dizem assim, olha, para correção gramatical, correção ortográfica, parafrasear ou resumir, desde que, né, você não vá parafrasear e resumir para botar dentro de um documento, mas para você entender alguma coisa, para você compreender algum tópico, e aí você de repente pede para a IA resumir. Mas, na hora da escrita, tem que ser você o pesquisador, né? E aí, por que a gente dá essa introdução? De forma nenhuma, enquanto Sistema Integrado de Bibliotecas, a gente quer fugir desse uso ético da IA na pesquisa científica. E a gente achava muito importante a gente começar esse diálogo aí, né? Esse diálogo inicial, né? Desse uso ético. Como eu estou usando essa IA, né? Eu tenho usado essa IA para facilitar, de alguma forma, minhas atividades, né, acadêmicas, científicas, sem que, né, tire meu papel, né, na hora da escrita, na hora da leitura dos documentos, né? Hoje as pessoas deixaram de ir para as bases de dados, buscar os documentos, selecionar os documentos, ler, fazer fichamento para poder, né, elaborar a sua revisão de literatura. E entendem que esse processo de busca, de pesquisa, busca e uso da informação, ele é um processo primordial, né, para o pesquisador científico, né? Então, se eu não passo por esse processo e tenho demandado para IA, com certeza eu tenho deixado de aprender muita coisa, porque todos os artigos que eu ia ler para ter substância, profundidade acadêmica sobre o tema, eu tenho demandado para a IA fazer um texto muito superficial. E aí, ó, quando a gente fala sobre os usos aceitáveis, a gente diz assim, ó, o uso da IA para normalização de trabalhos acadêmicos, a gente considera como uso aceitável, tá? Então, o uso da IA na BNT, né, a gente compreende ele como um uso aceitável, né, porque
é mais importante desenvolver habilidades para que os pesquisadores possam fazer o bom uso dessa ferramenta. As normas, elas são diretrizes para você não decorar, né, mas consultar. Então, as normas são para todos nós um documento de consulta. É quando eu paro ali, pego todas as minhas referências, pego o meu trabalho e vou colocar dentro de um padrão da ABNT, né? Isso gera um aprendizado? Com certeza, porque você vai estar fazendo ali. Mas isso não interfere diretamente na sua produção de escrita científica, né? Que aí é uma coisa muito séria para a gente. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar. E aí a gente já tem isso há um bom tempo. A IA, ela só traz algumas novidades, porque se a gente pensar nos gerenciadores de referências bibliográficas, eles já faziam isso para a gente há um tempinho, né? Quem já usa Mendeley aí sabe que o Mendeley, se a gente colocar lá o documento, ele gera a referência de acordo com a BNT, com a APA, com vários outros formatos. E aí a IA acaba sendo mais uma ferramenta e a gente entende ela como essa ferramenta aceitável dentro desse uso ético, né, da IA na pesquisa científica. E aí é necessário compreender, logicamente, que alguns modelos de IA não foram projetados para atividades acadêmicas, embora as desenvolva, por isso é possível visualizar que eles demonstram algumas limitações quanto ao uso da ferramenta aplicada à normalização de trabalhos acadêmicos, de acordo com a BNT. E a gente vai ver isso no processo, né? Eu pedi para a IA ela me fazer o sumário de acordo com a BNT, né? Que é a BNT que a gente usa, 14.724, para normalização de trabalhos acadêmicos, e ela colocou o sumário todo errado. Eu já disse a ela, olha, tá vendo que a IA nunca vai superar o ser humano, então, e aí quem é muito da tecnologia acha que isso vai acontecer, viu? Não é pessoal, é porque esse olhar, né, essas habilidades cognitivas que a gente desenvolve, elas são muito importantes. E aí ela não conseguiu colocar, né? Então, tem limitações? Tem, mas também tem muita coisa legal. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de aplicar a norma, né? De consultar, compreender e aplicar a norma, e aí esses gerenciadores, esse uso da IA acaba facilitando muito isso, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Target Web, GED Web, que a gente tem assinatura na UFRPE, então, quando a gente terminar essa apresentação aqui, eu vou para a prática e eu vou mostrar para vocês como é que vocês entram através do site do CIB da UFRPE. A Target, ela inovou, ela é gestão, né, um sistema de gestão de normas e documentos regulatórios, né, que foi desenvolvido para gerenciar grandes acervos de normas e informações. Então, ela já tinha esse acervo, ela já disponibilizava esse acervo, e aí ela incluiu, né, a Target IA dentro dessas normas. Então, hoje, como é que a gente faz? A gente acessa a norma, dentro da norma tem uma opção que eu vou mostrar a vocês, que é o uso da IA, e aí eu posso fazer uma consulta exclusiva dentro de cada norma, e posso obter informações, né, personalizadas já dentro daquela norma ali. Eu posso fazer perguntas específicas, né, posso solicitar alguns requisitos daquela norma, às vezes eu tenho uma norma enorme, e aí eu quero que ela resuma para mim como é que eu posso fazer a aplicação de algo dentro da norma. Então, ela possibilita tudo isso, tá? E é muito legal para a gente, para utilizar como uma ferramenta, né? Uma ferramenta complementar aí. E aí, a Target, ela é intuitiva, bastante simples, ela é diferente, né? Eu vou mostrar para vocês hoje a Target e vou mostrar a Gemini, e aí tem coisas que a Target faz, mas tem coisas que a Gemini faz acaba fazendo melhor. E aí, veja, ela hoje, a Target IA, ela consegue dar respostas instantâneas sobre o conteúdo das normas, então, ela funciona dentro da norma. Eu quero a norma 6023 de 2025. Eu abro essa norma e a inteligência artificial, ela age dentro dessa norma, tá? Explicação de cálculos complexos com base nas exigências normativas, porque ela abre
ela funciona em todas as normas. Então, eu tenho uma norma para o pessoal da engenharia, da arquitetura. Ela consegue responder a eles, tipo, cálculo, eu quero fazer uma rampa de acessibilidade. E aí, qual o cálculo da estrutura dessa rampa? Então, ela consegue funcionar dessa forma. Verificação automática da conformidade em projetos e documentos e consulta rápidas a tabela, dados e imagens vinculadas às normas. E ela funciona dentro dessa norma. Então, eu não tenho como pesquisar na Target A em diversas normas ao mesmo tempo. Ela funciona de norma em norma. Então, eu abro a norma 6023, pesquiso lá. Abro a 14724, pesquiso lá. Abro a norma de acessibilidade, pesquiso dentro da norma, tá? Diferente das outras IAs que aí estão disponíveis, elas conseguem vincular, né? Dependendo do que eu estou solicitando, ela consegue pesquisar em mais de uma, tá certo? Depois da Target, a gente vai ver a Gem, tá? Que é uma inteligência artificial do Google, né? Se baseia no entendimento do Google sobre informações confiáveis e é treinado para gerar respostas relevantes ao contexto do seu tópico e alinhados com o que você busca, tá? E é muito legal porque ela consegue oferecer imagem, temas criativos ou recursos, né, que levem você a desenvolver essa criatividade, texto, pesquisa e resumos, tá certo? E aí, esse aqui foi um exemplo que eu fiz. Deixa eu só abrir aqui mais para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sei se dá para vocês lerem assim. Vocês conseguem ler aí? Sim? Estou vendo se... Ótimo. Então, veja, esse aqui foi um PDF que eu coloquei de um livro, tá? E eu pedi a norma assim, ó, como fazer a referência dessa publicação de acordo com a BNT 6023 de 2025? Veja, eu estou sendo bem específica. Eu estou dizendo aí qual é a norma que eu quero e estou dizendo o ano. Porque o que é que pode acontecer? Se eu pedisse aí só a referência, ela podia pegar qualquer norma, inclusive normas obsoletas. Eu estou dizendo a ela exatamente o que eu quero. E ela faz assim, ó, vai analisando, e aí baseado no arquivo, porque eu vim aqui, eu tá vendo esse mais aqui? Esse mais você consegue colocar o documento, tá? E aí você faz a solicitação. Aí no outro, deixa eu só mostrar aqui, aumentar aqui, tá? Ela veio aqui, ó, e fez, de acordo com a 6023 de 2025, ela já me dá aqui a referência desse documento, tá? Tem alguma coisa errada aqui? Como bibliotecária, tem algum bibliotecário na área, minha gente? Além de mim? Tem não? Eu não estou vendo uma coisa, mas se tiver, pode abrir. Laís, meu Deus, que coisa linda. Diga aí se tem alguma coisa errada aqui, Laís. Você acha que tem? Tu tá falando no chat? Eu nem consigo ver no chat. Mas vejam, não sei se Laís respondeu aí. Ela me dá uma normalização bem, uma referência bem adequada para a norma, só que eu tenho um pequeno detalhe. Esse meu livro, a minha consulta foi dele eletrônico. Eu baixei o PDF, mas ele é um livro eletrônico, então não é que ela esteja errada, mas ela precisava de um complemento aqui que ela não fez porque eu não dei. Porque se eu tivesse feito isso aqui, ó, como fazer a referência dessa publicação eletrônica de acordo com a BNT 6023/2025, ela teria me dado aqui o disponível em, acesso em. Entendem? E aí é muito importante como eu faço a solicitação. Porque se eu faço a solicitação e não coloco qual a norma que eu quero, se eu não sei se essa norma está atualizada ou não, provavelmente eu não vou ter um bom resultado disso aí, né? É muito comum
chegarem alguns alunos, professores na biblioteca e dizer assim, não, porque eu sei que a norma foi atualizada, porque eu achei no Google a norma de 2025. Coincidentemente, 6023 foi atualizada agora, em 2025. Mas, às vezes, a gente fica com vontade de rir, porque não é. Às vezes, a norma é 2011, nunca foi atualizada. E as pessoas estão achando na norma, no Google, nos buscadores, normas atualizadas de 2025, 2024. A gente fica, meu Deus do céu. E não funciona assim. Então, é importante que eu saiba se essa norma foi atualizada ou não, logicamente, né? É importante que eu saiba também se eu estou pedindo ou não, né? O que eu estou pedindo ou não está sendo bem específico para ela, para a IA entender, e ela me dá um bom resultado disso, tá? E aí, mais aqui embaixo, eu dou algumas dicas. Eu vou para a prática, tá, gente? Mas eu queria terminar isso aqui para a gente não ficar indo para lá e para cá, tá? Para obter os melhores resultados ao aplicar as normas da ABNT com a ajuda de um IA, siga essas dicas. Seja específico, né? A IA tende a dar respostas genéricas. Para evitar isso, detalhe o máximo possível o seu pedido. Só cuidado para não detalhar de uma forma que nem ela compreenda, mas detalha o quanto você puder. Confirme a data de atualização da norma. Se você não sabe, a gente tem um setor de normalização lá na biblioteca. Passa lá, pergunta à bibliotecária, olha, eu queria saber se essas normas estão atualizadas, qual foi o último ano de publicação delas, porque isso é muito importante quando você for perguntar a IA, né? Use modelos como base, né? Para garantir a consistência, disponibilize a IA modelos de referências que já foram criados em seu trabalho. Se você já tem referências que passou por uma bibliotecária, que ela já viu, né? Que ela aplicou a norma direitinho, você pode até dar um modelo de referência que você tem, que já passou por uma bibliotecária, e a IA vai lá e, compreendendo esse modelo aí, ela vai e coloca as suas referências dentro daquele modelo ali também. Tá certo? Então, eu tenho como, né, desenvolver melhor, né? E aí, a última e mais importante, tá? Antes da gente ir lá para a aplicação, o uso de IA pode simplificar a aplicação das normas da ABNT na vida acadêmica, mas é importante lembrar que a revisão humana ainda é indispensável. A expertise de um profissional da área garante que as normas sejam aplicadas corretamente, algo que a IA pode não conseguir fazer sozinha. E aí a gente tem um setor de normalização na biblioteca. Lá no site do CIB, a gente tem onde tem serviços, a gente tem assim, ó, trabalhos acadêmicos de normalização, a gente tem um template de trabalhos acadêmicos, nossas bibliotecárias de lá, Patrícia Sulamanzi, eu nem sei se Sulamanzi está por aqui, que são pessoas com muito conhecimento, né? Elas criaram um template, pegaram a norma, né? A norma da 14.624, 6023, e acho que tem mais outras, né? E aí, ó, desenvolveram um resumo e uma aplicação. Então, elas resumem essas normas com tudo que as normas pedem e dão exemplos para vocês. E tá uma coisa linda. Foi um template aí desenvolvido por nosso querido Sivaldo também, que fez a parte do visual aí. Tá uma coisa linda e vocês podem usar também. A gente tem esse guia ilustrado para normalização de trabalhos, né, acadêmicos, que é esse que eu falei, eu só errei aqui. Tem um template, que é o template que é o formato como você desenvolve seu trabalho. Tem um guia ilustrado que tem as normas resumidas com exemplos de cada um dos casos. E tem um acesso às normas da BNT na íntegra através da plataforma Target, que é essa plataforma que eu vou entrar e vou mostrar para vocês como é que a gente usa a IA nela, tá certo? Então, usa a IA sim, gera suas referências sim, mas depois não esquece de ir na biblioteca, conversar com a bibliotecária, para ela dar uma olhadinha, se tiver errado, ela te orientar onde corrigir, tá certo? Porque a ideia é facilitar a vida de vocês, né? Os gerenciadores, eles vêm para isso, a IA, ela vem para isso, né? Então, eu não sei fazer, eu odeio a norma da BNT, eu acho que 99,9% das pessoas odeiam a BNT. E aí, veja, eu não sei aplicar. Às vezes eu leio a norma e não entendo nada, né? Então, eu consigo fazer isso, deixar no formato próximo, se não tiver totalmente correto, está pelo menos próximo que a BNT recomenda, e depois eu vou lá na biblioteca, ela dá uma olhadinha, né? E aí vai me orientando a corrigir o que não está dentro, de fato,
estrutura, né, que a ABNT recomenda ou em alguns casos exige que esteja, tá certo? Eu vou sair daqui um pouquinho e vou vir para cá, Target. Mas antes de vir, eu queria abrir aqui com vocês, ó, o site do CIB, o FRPE, tem todas as informações da gente, e aí vocês podem entrar aqui, serviços, tá? E aí em serviços, lá embaixo tem assim, ó, deixa eu ver, trabalhos acadêmicos normalização, tá? E aí tem aqui tudo isso que eu falei, acesso às normas da ABNT na íntegra através da plataforma Target. Vocês vão clicar aqui nesse link, tá certo? E aí vai aparecer esse aqui, essa outra página. Aí esse endereço aqui, ó, acesse, tá? gedweb.ufrpe. Aí eu clico nele, ó. Ele vai abrir para mim aqui, ele vai pedir um e-mail, que é o e-mail institucional de vocês, e uma senha, tá? E aí vocês vão enviar, tá certo? Aqui ainda, ó, tem tudo aqui, ó. Como é que você faz o cadastro, tá vendo? Como é que vocês se cadastram, como é que vocês, ó, todo passo a passo aqui. Tem até um curso online dentro da Target aí, tá? Eu não vou dizer como é que faz, tá? Mas eu acho que, eu não sei se Sivaldo pode colocar esse link aí para vocês terem acesso, tá bom? E aí eu já tô logada, eu já entrei aqui, tá certo? Eu já tô aqui, ó, logada com minhas senhas, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar 6023, tá? E vou pedir para... Eita, desloguei, ó, gente. Peraí, deixa eu logar de novo. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, loguei de novo. Então, eu vou aqui, ó, 6023, buscar, tá? E ela vai abrir aqui para mim, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, 2016, essa daqui é outra, de 2016, desatualizada, ela apareceu para mim, mas a 6023 é essa daqui, ó, referências, informação e documentação, referências, e tem aqui verdinho, ó, atualizado, tá vendo? Aí sempre quando alguém chega lá com a norma que a gente não sabe de que ano, de onde veio, normalmente a gente só adota uma norma depois que a ABNT publica ela dizendo que ela está atualizada, né? O que a gente encontra na internet a gente não considera, a gente vai no catálogo da ABNT, vê se de fato ela está atualizada, normalmente a gente que é da área de biblioteconomia, a gente recebe comunicado, né, dizendo que uma norma foi atualizada. Normalmente a gente faz uma festa danada quando isso acontece, que algumas normas estavam bem desatualizadas. Então, ó, quando eu clico nessa norma, ela vai aparecer assim. Aí aqui em cima, todo mundo tá vendo IA, Target IA, tá vendo aqui? Quando eu clico no Target IA, ele vai abrir a norma para mim, tá? Como se fosse um e-book. E aí ela já diz aqui, ó, para mim, ó. Deixa eu só baixar aqui. Ela já diz assim para mim, ó, olá, sou a Target IA e tal, digite aqui sua pergunta. Ela, dentro dessa norma aqui, ela vai me dar as informações, tá certo? Então, se eu chegar aqui, ó, e perguntar quais são os elementos pré-textuais, tá? E aí ela vai analisar lá, e vai me dizer quais são esses elementos pré-textuais, tá certo? E aí ela vai dizer, olha, saudações, aí ela dá uma saudação aí, ó, pré-textuais inclui tapa, folha de rosto, errata, se necessário, dedicatória, agradecimentos, resumo, sumário, tá certo? E aí ela vai dizendo, ó, e ela vai me dizendo o que cada um é, né? Ou seja, o ano dedicatório é opcional, mas é onde o autor pode dedicar a obra a alguém, tá certo? E ela vai dizendo aí, ó, resumo, um breve resumo do conteúdo do trabalho, seguido de palavras-chave, e ela vai me dando algumas indicações. Deixa eu colocar outra aqui sobre paginação. Como inserir paginação. Opa! No trabalho. E aí, ó, ela vai lá,
e vai pesquisar na norma, sem precisar eu passar página a página, ler tudo, ela vai resumir para mim e vai dizer lá, ó, como é que funciona isso aí, como é que funciona a questão da paginação, onde é que tem que ser, né? Onde é que aparece, ó. Os documentos impressos, ela diz, ó, quanto for o documento de constituído de apenas uma unidade física, aí ela vai dar o exemplozinho aqui, ó, em mais de unidade física, em partes de publicação, e ela vai dizendo onde foi que ela encontrou tudo isso aqui, tá? Se eu perguntar a ela como paginar o trabalho, tá? Aí ela vai ficar pensando um pouquinho, ó. O número da última página ou folha de cada sequência deve ser registrado respeitando a forma encontrada, tá certo? E aí ela vai lá, ó, e me diz aqui, ó. Eu tô na 6023, eu tava pedindo para ela compaginar, pensando que eu tava na 14724. Me perdoem, gente. E aí eu vou pedir agora um exemplo de referência para podcast. Tem coisas que são mais difíceis, né, que a gente não entende como fazer. Então, eu quero que ela me dê um exemplo de referência para podcast. Peguei um podcast, quero fazer a referência no meu trabalho, citar, mas eu não sei, não entendi, a norma não me esclareceu muito bem como é que eu faço isso. E aí ela vai me dar um modelinho aqui, ó. Exemplo 1, exemplo 2, tá vendo? Ela já me dá um modelinho aqui, tá vendo? Isso facilita bastante a minha vida. Tranquilo aí nessa norma 6023? Todo mundo compreendeu? Posso seguir para outra norma? Tranquilo? Eu não consigo ver o chat, mas eu acho que está tranquilo, né? Então, ó, agora eu vou fechar essa daqui e vou na 14.724, tá? Vou buscar ela, tá? Aí aqui, ó, trabalhos acadêmicos, atualizada também, tá vendo? Então, eu venho para cá, e aí a mesma coisa, IA, target IA, tá vendo? E aí, dentro dessa norma, eu vou fazer outras perguntas. E aí, agora eu vou botar na norma certa, como paginar o trabalho, que eu botei na errada, ó. Então, ó, eu já não estou sendo clara para a própria norma, deixando a norma doida, né? Então, ó, 14.724, como paginar o trabalho? As pessoas têm muitas dúvidas, né? E aí ela vai dizendo assim, ó, trabalhos digitados, datilografados, e aí ela dizendo assim, a paginação, ó. E aí, ó, em qual página deve ir a numeração? E aí ela já vai me dar outra resposta de acordo com a paginação. Aqui em cima ela me diz, olha, que as páginas, né, ó, folhas pré-textuais, elas devem ser contadas, mas não numeradas. O verso da folha de rosto, que contém os dados internacionais da catalogação, não deve ser contado ou numerado. Parte textual, a numeração deve iniciar a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, localizado no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior e a 2 centímetros da borda direita. É muito detalhe, né, não? E aí ela vai dizendo no verso, no anverso, como é que eu devo fazer isso, tá certo? Então, eu vou dizendo a ela, né, o que eu quero, solicitando a ela, quanto mais claro for, melhor para mim, tá certo? O que é que a IA dentro da Target não dá? Se você pedir uma imagem de exemplo, ela não consegue dar, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó, me apresente o modelo de sumário de acordo com a norma. Se bem que eu nem preciso colocar de acordo com a norma, porque ela só pesquisa aqui dentro da norma mesmo, tá certo? Então, nem precisaria colocar isso aí. Então, ela vai lá e vai pesquisar, ó, a estrutura, tá vendo? Do sumário. Como é que o sumário deve ser, tá?
Então, aqui está um exemplo de como o sumário pode ser estruturado, tá? E aí, vejam, quando a gente vai, e aí eu queria mostrar para vocês, eu não sei se o Gemini está funcionando aqui, de 2024, a norma NBR, deixa eu só botar aqui NBR. Ó, e aqui, ó, veja, esse é o exemplo, desculpa, dentro da norma. Tá vendo que o alinhamento dela tá todo bonitinho aqui? Logicamente, ela não tá aparecendo, porque na norma, e aí eu vou mostrar para vocês aqui dentro da norma, tá certo? Eu tenho as seções, né? E nela eu tenho o que vai ser em negrito, o que não vai ser em negrito. Então, ela apresenta para mim como isso tem que aparecer, tá? Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando na norma de trabalho acadêmico, mas eu tenho que procurar na de sumário, né? Deixa eu abrir a de sumário aqui para vocês. Então, ó, ela tem que aparecer para mim como é, mas eu lembro que é pronto. A de sumário, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Ela diz assim, ó. Deve ser elaborado de acordo com a 6027. Aí, quando eu venho para cá, deixa eu só mostrar para vocês na 6027 como é. A 6027, ela me diz claramente que esses tópicos, eles têm que ser... deixa eu só visualizar, não vou nem abrir a target. Aí, ó. Deixa eu só aqui... Ó, tá vendo? Aqui, eles têm que ser, ó, os capitulares em negrito, certo? Os ponto 1, ponto 2, eu esqueci o nominho agora, quem lembrar aí me diz, né? Eles têm que ser normal em negrito, tá vendo? Então, quando eu venho para aqui, para Gemini, ó, vocês entendem que ela não me dá? Isso aqui já é um erro, tá? Ela nem me dá o recuo certo, nem me dá como eu deveria colocar. Embora ela coloque aqui, ó, que tem que ser em caixa alta, tá vendo? Aqui ela coloca aqui, ó, que tem que ser normal aqui, mas aqui o recuo tá todo incorreto. Então, por isso que eu tenho que compreender o que eu estou pedindo e também compreender um pouquinho da norma para entender que isso aqui está errado. Se na 6027 ela me coloca dessa forma aqui, ó, tá? Eu não posso fugir dessa forma, nem também desse alinhamento que ela me mostra. Eita, a outra eu acho que eu acabei fechando, né? Eu acho que eu fechei aqui. Fechei. Acho que foi... Deixa eu ver só aqui. Pronto. Esse alinhamento aqui, ó, que ela me mostra. Tá vendo? Que aqui ela dá ela tem um alinhamento, ela tem um espaçamento aqui, tem as capitulares, ela não botou as subcapitulares, mas ela botou aqui, ó, mais ou menos. Então, logicamente que eu, dentro daqui da norma, eu vou ter uma confiabilidade melhor desses resultados, tá? Mas aí é porque a Gemini não presta para nada, presta sim. Se eu voltar lá e disser a ela assim, ó, eu tenho um documento, vou pegar aqui um documento, eu não sei se ela vai lá rápido, ela estava bem lento hoje, e aí aqui, ó, eu vou pedir para ela, ó, fazer a referência dessa publicação. Opa! De acordo com a NBR 6023 de 2025, tá? Eu incluí o PDF do documento e pedi aqui para ela fazer de acordo com a 6023 de 2025.
Então, eu especifiquei, ela não vai fazer de acordo com qualquer um, ela tem que fazer de acordo com essa daí, que foi a que eu trouxe para ela, né? Eu dei um comando para ela e ela tem que atender dentro dessa NBR 6023/2025. Eu não sei se é a minha internet. Se alguém tiver aí, puder fazer esse exemplo aqui para ver se dá certo aí para vocês, porque desde hoje, de 6 horas da noite que eu estou tentando e ela está super lenta. Ela não está indo. Mas ela também funciona aqui, ó. Deixa eu só parar esse, porque realmente eu acho que ela vai demorar muito, dessa publicação, e aí eu vou pegar o link aqui do documento, tá? Vou trazer para cá, dessa publicação, tá certo? De acordo com a 6023/2025, tá? E aí aqui ela foi mais rápida, tá certo? E aí, ó, ela veio aqui, me disse aqui, ó, qual é o documento, tá vendo? E ela vai, vem aqui, coloca todas as informações, tá? É uma referência de dissertação. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer referência de dissertação, então isso ajuda bastante. Eu queria muito que funcionasse aqui com documento, porque também fica muito legal, tá? Mas aí não foi, tá? Se eu pedir a ela aqui, ó, um exemplo de referência de podcast, de acordo com a NBR 6023/2025, tá? E aí ela vai também, ó, me dar aqui um exemplo, tá certo? E aí ela sempre dá uns errinhos aí. E aí todas vão dar, viu, gente? Ou em um momento ou em outro vai aparecer uma coisinha. Mas o que é que eu quero mostrar com isso? Vocês veem que é possível, né? Você deixar o próximo, mais assim, próximo ao que a BNT manda, recomenda, na verdade, né? Em alguns casos, em outros ela exige, né? Porque aqui mesmo a gente não colocaria esse em negrito, né? Nem o nome do autor seria negrito, né? Sobrenome, nem o subtítulo, né? Então, a gente que é da área, a gente olha, já vê um bocado de coisa, né? As meninas que são aí de biblioteconomia já devem ter olhado, mas deixa mais próximo, né? Ou seja, para quem não sabe aplicar, não sabe fazer nada, eu consigo colocar as referências aqui e fazer. Se a gente for pensar na perspectiva do gerenciador, ele também faz isso. O Mendeley, de vez em quando, ele dá uns erros, porque o que é que acontece? A gente coloca no Mendeley as ABNTs, então, tipo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai lá, a ABNT atualizou a norma de 2025, ela vai lá e sobe o arquivo da ABNT de 2025 para o Mendeley funcionar já dentro da norma. E mesmo assim dá alguns erros. Então, é muito comum as pessoas fazerem as referências todas com o gerenciador e quando chegar lá na biblioteca, para a bibliotecária, ela dizer, ó, isso aqui está errado, isso aqui, né? Porque a gente tem que lembrar que não é uma aplicação, né, humana aí, né? Então, ó, deixa eu só voltar lá na Target um pouquinho, porque tem uma coisa que eu acho bem, bem legal também. Tem uma norma que eu até coloquei ela aqui, que é essa NBR aqui, que é a de acessibilidade, tá? E aí eu vou sair um pouquinho da ABNT só para vocês verem outro uso possível, tá? E aí, de repente, se vocês têm alguma norma ligada à área de vocês, essa daqui é de sinalização tátil no piso, tá? É uma recomendação para acessibilidade. Como é uma coisa que a gente se preocupa, né, nos sistemas de biblioteca, inclusive é uma exigência do MEC também. E aí, eu posso vir aqui, ó, e colocar, ó, ela tem a norma toda, como utilizar a sinalização em espaços públicos. Deixa eu só botar mais para cá. Tá? E aí eu faço a pergunta para ela, tá certo? E ela vai me responder de acordo com a pergunta. Se eu for da área, eu entendo muito mais, então eu posso fazer uma pesquisa, eu posso fazer específica. Então, ó,
Ela está me dizendo aqui, ela está dando a explicação, então, assim, que são essenciais para a orientação e mobilidade dessas pessoas. Ela está dizendo assim, sinalização tátil direcional deve ser utilizada em áreas de circulação, especialmente na ausência e interrupção de guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido. O projeto deve ser considerar os fluxos da circulação e evitar cruzamentos que possam causar confusão. Quando vocês vão na biblioteca, vocês veem uma sinalização azul no chão, né? Aquilo ali é um caminho para o usuário que tem alguma deficiência, ele conseguir visual, ou ele conseguir esse caminho aí até chegar lá no acervo. E aí não pode ter cruzamentos, né? Requisitos de instalação. Aí ele está dizendo assim, a sinalização deve ser antiderrapante, ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente, a largura da sinalização tátil, ela deve atender esses requisitos aí, tá certo? Sinalização de alerta, calçados em via. Então, veja que legal, né? Ele vai lá na norma, dá um resumo para você, né? Isso não vai te impedir de ler a norma, mas aí já vai começar te esclarecendo se você não tem conhecimento nenhum, e você vai poder conseguir olhar a norma de outra forma também, tá? Dúvidas? Eu acho que eu falei muito e eu não vi mais ninguém, tá vendo? Dúvidas, pessoal? Digam aí. Eu acho que eu mostrei um pouquinho aqui nas duas e eu queria saber se vocês têm dúvidas. No chat, a professora Júlia perguntou sobre os materiais, se serão disponibilizados posteriormente. Os materiais que você citou no curso. Sim, professora Júlia. A gente sempre disponibiliza tanto a apresentação dos slides, né, quanto a apresentação da aula gravada, viu? Obrigada, Tiago. E aí, dúvidas, pessoal? Me digam aí, tá? Eu queria só relembrar com vocês aqui nossas dicas, tá? Lembra que tem que ser específico, né? Ô, professora Júlia. Obrigada, viu? Então, ó, seja específico, seja claro no que você quer. Marcelo levantou a mão. Marcelo, eu não vi. Pode falar. É Marcelo ou Marcela? Eu não escutei, desculpa, Marcelo. perdão. Marcelo. Marcelo, pode falar, Marcelo. Tu quer abrir o microfone? A professora Sledna está aqui com a gente. Eu nem tinha visto a senhora. Eu não sei se Marcelo está falando e eu que não estou escutando. Que levantou a mão. Mensagem. Mensagem, tá certo. Se alguém mais tiver alguma dúvida, quiser falar no áudio aí, viu, gente? Pode ficar à vontade. Obrigada. É Nihil End? Falei certo? Nihil End. É Andriele. Ah, legal! Eu tenho uma dúvida aqui. Eu estava vendo o que você estava apresentando sobre a ferramenta, né, de IA lá no Target. Seria possível, não sei se você já fez o teste, de fazer um prompt perguntando a duas normas simultaneamente. Você consultou uma NBR específica, né, para trabalhos acadêmicos. Se eu pudesse, por exemplo, combinar, de acordo com a NBR X e NBR Y, eu posso, enfim, qual é a recomendação para a paginação, alguma coisa. Se eu não tivesse certeza, por exemplo, em qual das normas estaria presente aquele tema, né? Entendo. Então, a pergunta de Sivaldo foi maravilhosa. Se eu consigo fazer essa pergunta em duas normas. Na Target, como eu falei para vocês, não. Eu só consigo abrir a norma e fazer as perguntas daquela norma específica. No Gemini é possível fazer. Eu não sei se o resultado que ele dá
é bom, né? Eu teria que fazer algum teste de tipo, pegar 2 normas, pronto. A gente podia fazer um teste da 14.724 que fala sobre o sumário, mas a gente tem uma norma só para sumário, né? Mas aí no Gemini eu já sei que vai dar errado, porque o sumário sai super incorreto, né? Marcelo, olha, a pergunta é essa. IA tem limites de uso, nem sempre elas atendem por completo, mas elas nos levam a comprar o serviço. Pois é, Marcelo, como é proprietário, é um pouquinho preocupante isso, sabe? E essa dependência das pessoas com a IA me deixou mais preocupadas ainda, né? Porque elas não foram elaboradas para ser um serviço gratuito, na verdade. Elas foram elaboradas, né? Como tudo que é elaborado e que detém um poder tecnológico muito grande, para grandes corporações, né? Então, sua pergunta é super pertinente. Túlio Falcão, você pode correr o risco do Gemini confundir as 2 normas. Também, Túlio, também. Ou dar um resultado que seja bem distante do que deveria ser o adotado pela própria norma. Também, viu? Mais perguntas, pessoal? Digam aí. E aí? A aplicação é muito rápida, né? Tiago? Vida, você me ouve? Consigo, sim, com certeza. Então, Vida, eu queria fazer uma pequena reflexão, na verdade. Eu assino embaixo em tudo que você comentou. Eu não tenho uma visão, digamos, ingênua a respeito das Big Techs, né, que são quem detém essas tecnologias. Entretanto, eu também acredito que o bom uso dessas ferramentas depende muito do nosso uso ético, né? Porque em algumas coisas, alguns cenários são novidade trazidos pela inteligência artificial, porém outros estão presentes na nossa vida já há muito tempo, né? Como, por exemplo, o velho copia e cola, né? O plágio. Isso aí está presente há bastante tempo. Eu acho que, nesse caso, a IA ela pode, digamos, potencializar isso. Mas esse tipo de prática não é uma novidade. Não, não é. Não é uma novidade, mas o que me assusta mais, sabe, Tiago? E aí eu vou falar de outra área aí. Eu tenho participado muito de algumas palestras dos editores científicos no Brasil, de muitos avaliadores que têm utilizado a IA para fazer uma atividade que eles deveriam estar fazendo, e de alguns editores, inclusive. E veja, a gente está falando de revistas científicas usando a IA para fazer um processo de avaliação que deveria ser do avaliador, porque quando a gente chama um avaliador é porque ele é um representante significativo na área. Então, ele vai trazer todos os seus conhecimentos, né? Toda a sua parcela de conhecimento para estar avaliando aquele trabalho. E aí tem uma preocupação muito grande nisso, né? Porque o plágio sempre existiu, todas essas questões sempre existiram, mas eu acho que o que me assusta mais na IA, a gente está demandando nossas atividades, né, do pensamento cognitivo, né, da atividade do pesquisador, de pesquisar, buscar, usar informação, de selecionar os artigos, de ler, de fazer um fichamento, um resumo, né, para a IA. Então, a gente está deixando de lado, né, atividades essenciais no processo da pesquisa científica, no processo do aprendizado acadêmico, né, científico. E eu sei que tem outras professoras aqui, como a professora Júlia, a Isledna, e a gente tem visto isso de forma muito comum, né? O aluno que não quer mais pesquisar numa base de dados científicas confiável, feito uma Cielo, uma Scopus da vida, mas quer ir lá na IA, pedir para a IA ler, fazer tudo e entregar um resumo para ele, né? Então, que tipo de pesquisador a gente vai ter amanhã, né? Como é que fica isso, né? Com certeza é um desafio para o professor. Eu fosse professor, provavelmente iria optar por alguma coisa como sala de aula invertida. Ó,
Andriele está dizendo aqui que, como monitora, percebe demais coordenatividade dos alunos. E é isso, né? A gente já tem também alguns softwares que detectam, né, o uso desse texto de inteligência artificial. Estão sendo desenvolvidas cada vez mais, porque o uso tem sido muito desacelerado. Eu, particularmente, não conheço nenhuma, nunca fiz nenhuma atividade, né, e nenhuma, mas a IA também, por ser cada vez mais desenvolvida, já está utilizando de outros recursos para que isso não seja reconhecido. E também já tem falado no direito, né, da IA ser a autora do texto, porque não foi a pessoa, foi a IA que fez. Enfim, André está dizendo assim, infelizmente, pois vão ser futuros profissionais dependentes da ferramenta para coisas básicas como a fisiologia. É isso aí, André, concordo demais, sabe? É assim, o ser humano não pode abrir mão de uma coisa linda chamada cognição, né? Do seu pensamento crítico, de refletir, de pensar. Gente, a gente está na academia para pensar ciência, fazer ciência, mostrar processos, mostrar metodologias, para a gente impactar, né, diretamente o desenvolvimento da ciência no nosso país. E quando a gente delega isso para uma IA, nossa, a gente está falando muito sobre a ética, né? Como é que a gente está fazendo ciência, né? Esse fazer ciência tem sido ético, né? Eu tenho pensado em tirar notas, em ter aprovações, ou eu tenho pensado, de fato, na minha contribuição na área, né? Enfim, são tantas questões, e eu também talvez isso seja uma coisa que emocionalmente me pegue, porque eu sou bibliotecária, mas também sou professora, então é tão complicado, né? É tão difícil isso, né? E eu acho que se tem uma coisa linda, é quando o ser humano pensa, né? Quando o ser humano quebra a cabeça, né? Sabe aquele trabalho que você fica agitado, que tira, né, suas noites de sono, mas quando você termina, que você consegue publicar lá no Qualizar, eita, que dá muita alegria, não dá não? E você saber que foi você, é uma coisa linda. Talvez eu seja muito utópica, mas eu acredito demais na ciência e no poder do ser humano, né? De pensar, de elaborar, de construir, né? E a gente não pode delegar isso a IA. Sivaldo está falando aqui da nossa ata de presença, e eu também queria falar, pessoal, se ninguém mais tiver dúvida, mas se tiver, fale, que a gente tira na hora. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar para ajudar. A gente tem uma avaliação dos cursos, e seria muito legal que vocês nos avaliassem. Fiquem à vontade, a gente quer melhorar cada vez mais para trazer coisas melhores, tá certo? Eu agradeço muito, acho que nossa oficina teve aí em torno de 61 pessoas. A gente tem uma página no Instagram, se você não segue ainda, vai lá seguir. Eu acho que é CIB-UFRPS, Valdo. Se eu estiver errada, me corrige aí. É CIB.UFRPE. .UFRPE, né? Natália, de nada, precisa me chamar de professora não, pode me chamar de Vânia, tá certo? @cib.ufrpe. Então, segue a gente lá. A gente ainda vai ter muitas outras capacitações até dia 19, são capacitações maravilhosas, com um pessoal muito competente aí, tá certo? Eu nunca deixo meu e-mail no final da apresentação, mas não é por nada não, é esquecimento mesmo, viu, gente? Mas eu vou deixar aqui, ó, no chat, tá? Se alguém precisar aí de uma ajuda, de conversar, tá bom? Acho que na próxima edição, a gente pode trazer, de repente, aí uma oficina do gerenciador Mendeley, né? Porque o povo está falando tanto de IA, mas o Mendeley já fazia isso aí há um tempinho já, e já ajudava muito a gente. Inclusive, o Mendeley é um das redes sociais muito utilizadas para métricas, né? Métricas de produção científica, e é muito legal. A gente teve uma oficina de estudos métricos muito legal, tá certo? Então, quem sabe aí na próxima edição a gente fala com a coordenação de atendimento ao usuário e traz uma aí bem legal para a gente conversar. Gente, muitíssimo obrigada. É uma oficina rápida, né? Bruna, obrigada pela presença. É uma oficina rápida e a gente queria muito deixar esse foco aí do uso ético, tá? Da IA na pesquisa científica. A aplicação de normas é aceitável, né? Correção ortográfica, gramatical, mas cuidado com a questão da escrita, né?
Isso é importante, tá certo? Laís, coisa linda, Deus te abençoe. Muito obrigada por participar. Laís foi minha estagiária, gente. É tão bom, né? Quando a gente encontra. Agora está formada, bibliotecária. Cheiro para todo mundo. Muito obrigada, viu? Pela participação aí de vocês e pela atenção de todos vocês, tá certo? Qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Não esquece de assinar a ata não, viu? E nem esquece de avaliar o curso depois, por favor. Avalia nós. Olha, eu usando o português errado aí, ó. Vou lá na Gemini para ela me ajeitar. Tchau, tchau, pessoal. Assina a ata, tá bom?